No vídeo anterior, a protagonista foi sincera sobre seus sentimentos depois de muito tempo sem se expressar. Ela deseja muito viver e Milman confessa que esse é seu desejo também. No dia seguinte, o CEO da empresa chama o Sr. Cha para uma conversa. Ele quer que Na se desculpe com aquele escritor arrogante e pague pelo notebook. O Sr. Cha, como qualquer funcionário, está cansado da forma que é tratado e diz para o homem descontar o valor de sua rescisão, pois está se demitindo. Enquanto isso, Dong-yeon e Milman passam um dia conversando e comendo comidinhas gostosas. Ela precisava mesmo desabafar. O Sr. Cha vai desestressar com um taco e rebatendo algumas bolinhas. Lee Hyung-gil o acompanha e faz uma aposta com um homem. Quem ganhar pode pedir o que quiser para o outro. No fim, é o Sr. Cha quem ganha e diz que depois irá lhe falar o que ele quer, quando encontrar algo. No dia seguinte, Na aparece na cafeteria de Lee Hyung-gil e lhe faz uma proposta. Os dois terão 3 encontros para saberem se o que sentem um pelo outro vai ser arrependimento ou amor, e assim conseguirão se decidir se vão ficar juntos. O homem aceita mesmo com as condições de não trocarem mensagens, ligações ou ele aparecer na casa dela de repente. Ao sair do café, Na acaba se encontrando com o Sr. Cha e ao contar o que acabou de fazer, ele fala sobre encerrar o contrato entre os dois. Contudo, a mulher diz que se ele fizer isso, ela irá contar para seu amigo que o Sr. Cha beijou anos atrás para que os dois não se vissem. O homem acha que ela não teria coragem para tal, mas caso queira, ele libera a mulher a contar. Depois, lhe entrega o guarda-chuva que estava usando para que Na não fique doente e vai embora. O dia foi lindo e aconchegante para Dong-yeon e Milman. Como ele sabia que a família e a amiga da mulher ficaram preocupados com o sumiço dela, preparou uma surpresa para a protagonista. E quando chegam na casa da praia, estão todos a esperando. À noite, quando está somente Milman e Soo-ja preparando a comida, ela agradece a ele por ter ligado e avisado onde estavam. Depois comenta que apesar dela e sua irmã serem gêmeas idênticas, Soo-ja acredita que ficou com toda a parte ruim da personalidade, mau humor e etc. E acrescenta que quando sua irmã faleceu, passou a dedicar a sua vida às 2 crianças que ficaram como presentes e desde pequena Dong-yeon se escondia quando estava triste ou algo assim. Ela nunca foi de conversar sobre seus sentimentos. Enquanto isso, Na e Sung-yeon conversam sobre a vida amorosa dela. O garoto dá um palpite que se ela esquenta tanto a cabeça com outro cara igual como ela esquentava com aquele que ela era apaixonada desde a adolescência, pode ser que ela goste dos dois, se referindo ao Sr. Cha e Lee Hyung-gil. Contudo, como Na não fala nomes, o garoto não sabe de quem os dois se tratam. No dia seguinte, a protagonista e Na saem para caminhar e conversar. A escritora conta tudo o que aconteceu com aquele escritor arrogante e o que fez com o notebook do Sr. Cha. Dong-yeon pergunta a sua amiga se ela está gostando do Sr. Cha e ela nega, conta que na verdade está tentando se acertar com Lee Hyung-gil para os dois voltarem. Milman as observa de longe e sente a sensação que lhe diz que sua amiga Deus está ficando cada vez pior. Ele avisa mais tarde a protagonista que vai ao hospital visitá-la. No local, a mulher o consola dizendo que irá nascer novamente e Milman pede que ela o diga a resposta do que fazer em relação a Dong-yeon. Entretanto, ela só diz que as divindades vivem e desaparecem para os humanos. Essa é a função deles. A protagonista aparece no hospital para dar apoio ao seu amado e depois eles saem conversando. Ele a explica que isso é o que sempre acontece com a mulher. No caminho, Milman acaba percebendo que um garotinho seria atropelado por uma moto, então corre para o pegar. Dong-yeon fica surpresa por ele ter impedido o acontecimento e o homem explica que é por causa dela estar vendo. Depois que ele começou a amá-la, passou a achar os humanos adoráveis. O celular da protagonista toca com um número desconhecido a ligando e quando atende descobre ser do CEO da empresa. Ele pede que ela vá ao escritório e caso Dong-yeon não for, ele irá processar Na. No entanto, no local acontece nada do que ela imaginou. O homem se ajoelha aos seus pés e pede que a mulher o ajude. O CEO quer que a protagonista convença o Sr. Cha a voltar a trabalhar na empresa. Acrescenta que o homem é filho do dono do prédio e mora na cobertura. A protagonista vai até a casa do Sr. Cha e fica deslumbrada ao ver o local. Fica ainda mais maravilhada quando descobre que aquele carrão estacionado todos os dias é do homem. O Sr. Cha conta que se demitiu por não aguentar mais trabalhar com aquele CEO e que agora está pensando em abrir uma empresa. E ainda convida Dong-yeon para trabalhar em um bom cargo depois que ela melhorar. Enquanto isso, Na decidiu parar com os romances que se parecem iguais, onde os protagonistas são inspirados em Lee Hyung-gil e criou
um novo, agora inspirado no Sr. Cha. Soo-ja vai ao hospital com seu marido Kevin e pede para falar com o médico que conversou há alguns dias sobre o estado de Dong-yeon. Como ele era Mil-man, ele não está no banco de dados do hospital e a enfermeira informa isso à tia da protagonista. A mulher não entende como isso pode estar acontecendo e se senta. Algumas pacientes escutaram sobre e comentaram com ela que há médicos fantasmas no local. Elas acham que Soo-ja pode ter sido mais um caso que os viu. A mulher começa a passar mal de repente e acaba precisando de ajuda. A protagonista está conversando com Mil-man enquanto isso e ele fala que caso voltasse no tempo gostaria de fazer as coisas exatamente do mesmo jeito, encontrá-la e amá-la. A conversa é interrompida quando Dong-yeon recebe uma ligação avisando sobre a sua tia e corre para o hospital. No local, Soo-ja comenta que não acharam um médico e ela não quer ouvir mais desculpas sobre a sua internação. Kevin vai achar um hospital melhor e os dois irão levar Dong-yeon para lá. A garota tenta explicar à sua tia que de qualquer maneira ela irá perder a sua vida, internada, com cirurgia ou só continuando sem nenhum tratamento. Ouvir essas palavras causam mais estresses e dores em Soo-ja. Kevin leva a protagonista um pouco para longe e explica que no momento precisa que Dong-yeon e sua tia evitem assuntos que possam gerar estresse a ela. A mulher vai precisar se recuperar. Mil-man está esperando a protagonista na recepção e quando ela está saindo da sala em que sua tia está, acaba encontrando com a amiga Deus. A mulher diz que pode ajudar Dong-yeon. Ela pode apagar Mil-man de sua vida e fazer o mesmo com ele. Um não vai se lembrar do outro, assim o acordo será apagado também. A protagonista então poderá fazer o tratamento como os outros pacientes e enfrentar o fim de sua vida lentamente. De qualquer maneira, o destino dela, qual for a sua escolha, vai ser perder a vida. Dong-yeon acaba aceitando a proposta. E na próxima cena, vemos a protagonista conversando com seu médico. Ela será internada para começar o tratamento e quando ele pergunta a razão dela não ter aparecido antes, Dong-yeon não consegue se lembrar de seu motivo. O médico explica que isso é um dos sintomas de sua doença. Depois da consulta, quando está andando pelo corredor do hospital, acaba esbarrando em Mil-man e a protagonista pensa no quão bonito ele é, como na primeira vez que se viram. O homem lê seu pensamento e diz que apesar de sua beleza, ele está ocupado. Em seguida, Dong-yeon vai até ao quarto de Dalgona e lhe entrega maçãs. A mulher comenta que antes a protagonista estava tão radiante e pergunta o que mudou. Como Dong-yeon não se lembra, não sabe o que lhe responder e diz que isso acontece por causa de sua doença. Ela tem medo de perder todas as suas lembranças felizes. Então Dalgona promete visitar a protagonista quando ela estiver internada e criar outras lembranças felizes com ela. Em casa, Dong-yeon recebe mensagens daquele seu ex-namorado que tinha enganado sobre ser casado. Ele pergunta se a mulher ficou assim por estar sofrendo por ele e comenta que se divorciou por causa dela, mas que a perdoa. A protagonista não entende o que se passa pela cabeça desse querido e o bloqueia. Seu irmão pergunta se ela não estava saindo com outra pessoa, pois tem a sensação que isso estava acontecendo. No próximo dia, Dong-yeon é internada e Na-jina é que vai fazer companhia a ela, e quando as duas estão tomando uma bebida na recepção do hospital, escutam outras pacientes comentando sobre os médicos fantasmas. A protagonista comenta que um dia viu um médico super bonito, e as outras pacientes acham que ele pode fazer grupo dos médicos fantasmas, pois não há nenhum que seja bonito. Depois, Dong-yeon leva Na-jina até o seu veículo e se despede de sua amiga. Quando a protagonista está abanando, seu bracelete acaba se desfazendo e caindo embaixo de um carro, então ela se abaixa para pegá-lo. Enquanto isso, Mil-man persegue no estacionamento o homem que tirou a vida de seu próprio filho. Ele quebra os ossos do criminoso, no entanto, quando percebe que Dong-yeon observa, acaba deixando o homem escapar. Na próxima cena, vemos Lee Hyung-gyu entediado em sua casa, e quando vai na sala, percebe que o Sr. Cha deixou o que estava lendo aberto no aplicativo, e o homem pega para dar uma olhada. As histórias da escritora são muito parecidas com o que aconteceu entre ele e Na-jina. Lee Hyung-gyu percebe que o pseudônimo da escritora é parecido com seu nome também. Enquanto isso, o Sr. Cha se encontra com Na-jina e diz saber que o novo protagonista é ele e precisa saber se a mulher gosta dele. Quando ela questiona a razão, o homem responde que é para saber se deve tentar roubar Na-jina de seu amigo. Voltando à protagonista, Mil-man fica surpreso quando descobre que Dong-yeon lembra dele mais cedo, e a mulher começa a perguntar a razão de somente ela conseguir o ver. Ela passa a pensar que pode ser pelos dois terem assuntos inacabados e que ele é um fantasma. No dia seguinte, aquele escritor jovem vai visitar a protagonista, e no meio da conversa pergunta a ela como que acabou aquela história que ela tinha lhe comentado
comentado sobre a protagonista não saber se salva o mundo ou quem ama. Como já esperado, Dong-yeon não se lembra do que ele está falando e o garoto diz que pensou em uma continuação, que a protagonista iria viver em um looping, voltaria no tempo e evitaria o momento em que toma a decisão. Contudo, mesmo fazendo de tudo para evitar, as coisas se repetiriam até ela chegar novamente no momento da decisão. Depois que se despedem, quando está voltando ao seu quarto, a protagonista se depara com a amiga Deus, entretanto não se lembra de já conhecê-la. A mulher comenta que o telhado é um lindo lugar para a nova paciente internada visitar. No dia seguinte, Milman comenta com a sua amiga que achou estranho uma humana o reconhecer. Isso nunca havia acontecido com ele antes e repara que ela está cuidando de um brotinho quase sem vida. E não entende a razão de desperdiçar tempo com isso. A mulher explica que aquele brotinho é Milman. Enquanto isso, Nadina convida Lee Hyung-gil para um dos encontros. Quando ela vai o largar em casa, o homem a questiona se o seu pseudônimo dela é Lee Hyun, e quando ela confirma, ele diz que leu as suas histórias e reconheceu elas, somente a nova que ele sabe que não é sobre os dois. No entanto, se arrepende por ter comentado sobre e logo se despede e entra em sua casa. Voltando à protagonista, ela acaba encontrando Milman no telhado e quando ele começa a ser desagradável, Dong-yeon decide ir para seu quarto. Contudo, no elevador começa a sentir fortes dores na cabeça e o homem acaba ajudando. Depois, ele propõe à protagonista o contrato de acabar com o mundo com a ajuda dela. Entretanto, por não estar acreditando muito nas palavras dele, Milman a leva para a praia. Em seguida, faz a proposta novamente. Quando ela pergunta a razão dele por fé que Dong-yeon pode acabar com o mundo, o homem não sabe a responder. No entanto, a protagonista não aceita o acordo e comenta que ficou atentada, pois ela ama esta praia e sente que foi verdadeiramente feliz com alguém recentemente naquele lugar, só não consegue se lembrar com quem. Milman questiona sobre o bracelete em seu pulso e Dong-yeon não consegue explicar por não se lembrar, mas sabe que se ficar sem, começa a ter ansiedade. De repente, quando o homem vai encostar em seu rosto, a protagonista volta para o elevador com lágrimas no rosto e ele para sua casa no mesmo estado. Em seguida, ele se liga que há algo de errado e vai até a sua amiga Deus para descobrir. A mulher confessa que fez algo com Dong-yeon, deu a ela uma segunda chance de escolha e com essa informação, Milman vai até a protagonista para saber o que consegue descobrir sobre a relação dos dois. O brotinho de Deus volta à vida e ela comenta que certas coisas são inevitáveis. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!